2 diz o seguinte: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Deus, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei, não cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a
cabeça só pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Que nós possamos desejar estar na presença do Senhor a todo instante em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Paz e graça, irmãos queridos, paz e graça. O Senhor abençoe o nosso ajuntamento. Queria chamá-lo para cultuar Jesus. Queria pedir que nos próximos minutos, cerca de 1h40, 2 horas, você estivesse aqui, não na segunda-feira, não em casa, mas aqui. E que nós nos rendamos ao Senhor. E a Ele nós o adoremos. Eu não sei se você veio só ou se você trouxe alguém com você. Eu trouxe alguns comigo. Alguns no meu coração. Eu queria ler um texto e deixar esses alguns aos pés do Senhor. Alguns desses que eu trouxe no coração estão enfermos. E eles não puderam vir. Mas eu vim por eles. Assim como aquele centurião que veio pelo seu filho. Eu queria ler esse texto e depois orar. Tá bom? Mateus capítulo 8, versículo 1. Descendo Jesus do monte, grandes multidões o seguiram. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Eu trouxe alguns que ficaram em casa acamados. Alguns paralíticos pela idade, alguns paralíticos pela situação, alguns paralíticos. E eu queria que o Senhor fosse lá, ou que mandasse uma palavra. Esse culto é para a glória de Deus. Ele é por meio de Jesus. É provável que alguns de nós que aqui viemos por causa de Jesus, para trazer a Ele uma questão que ninguém resolve, uma causa que ninguém entende. E nós podemos dizer para Ele: se a causa é sua, se o Senhor quiser, você pode me purificar. O problema sou eu. Eu não consigo resolver. Já caminhei e não consigo. Mas se o Senhor quiser, hoje o problema tem solução. Ou pode ser que o seu caso seja na segunda parte do texto lido, após o versículo 5, de um centurião que foi até Jesus e disse:
o meu rapaz não está bem. Eu tenho um problema instalado lá em casa. E ele não pode vir. Mas eu vim interceder por ele. Jesus disse, eu vou lá. Eu vou curá-lo lá. Aí diz, Senhor, não sou digno. Mas eu creio que o Senhor mandar com uma palavra. Ele é curado. Eu creio. Eu não sei se você se encaixa no primeiro caso ou no segundo caso. De você vir trazer o seu problema para Jesus. E Ele cura. Ou se você vir representando alguém que você conhece ou alguém que ficou em casa. Ele cura. Eu trouxe alguns. Eu queria falar para Jesus deles. E pedir que eles estão paralíticos. Que eles estão enfermos. Estão de cama. Alguns sem conseguir se mover. Outros sem conseguir crer. Acamados na fé. E Jesus está aqui. Amém? Ele prometeu. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou lá. Esse culto é para a pessoa do nosso Deus. Nós queremos interceder por este povo que veio e pelo povo que não pôde vir, que ficaram paralisados. E nós vamos orar por eles agora. Você tem coragem de levantar, se for o seu caso? Ou tem coragem de levantar? Se você está representando alguém? Eu trouxe alguns no meu coração. E tenho suplicado por eles ao Senhor. Pedindo que o Senhor vá lá. E ele vai. Eu vou lá, eu vou curá-lo. E o homem disse, Senhor, eu não sou digno de que entre em minha casa. Eu sei o que eu deixei em casa. Eu sei como é que estão as coisas lá. Não sou digno. Não é que eu não quero que o Senhor vá. Eu não sou digno. E o Senhor disse, admirou-se Jesus e disse aos que o seguia, em verdade eu vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Vai-te e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o servo foi curado. Vamos orar, meus irmãos. Nós estamos aqui com algum problema que nós não resolvemos. Ou representando alguém que ficou em casa, um amigo, um parente, um colega, um conhecido. E nós vamos rogar por ele agora. Na face do Cordeiro de Deus. Daquele que é, que era e que há de vir. A bendita pessoa de Jesus. Senhor nosso Deus, o Teu Espírito tocou o nosso coração para nós nos apresentarmos a Jesus, apresentando a Ele a nossa causa. Alguns estão com uma enfermidade que não tem solução aos nossos olhos, aos olhos dos médicos. Outros representam gente que ficou em casa, acamada. Gente paralítica. Gente tomada de uma enfermidade que se instalou no corpo, na alma, no espírito, que a impossibilita de andar,
que nós chamamos de sofrendo horrivelmente. E nós vamos interceder por eles agora. Sabemos que se o Senhor mandar com uma palavra, eles caminharão. As barreiras se romperão, os olhos se abrirão, os ouvidos serão desimpedidos, o coração amará. Por isso nós rogamos por ele diante do Senhor, porque nós sabemos quem o Senhor é. E nós intercedemos por estes paralíticos, nós intercedemos junto ao Senhor por estes enfermos. Clamamos o teu socorro, Senhor. Suplicamos a tua misericórdia. Não viemos assistir um culto, mas nos envolver em culto ao Senhor. E não tem como a gente chegar aqui sem sentir misericórdia destes irmãos que não conseguiram vir. E nós rogamos por eles, porque nós sabemos do teu poder e sabemos do teu amor. E rogamos por estes que vieram, ó Deus, e é provável que alguns deles, como aquele leproso, se apresenta, adora e roga por si mesmo, dizendo para o Senhor que se o Senhor quiser, o Senhor pode curar, pode restaurar, o Senhor pode abençoar. Nós somos o teu povo e nós te conhecemos e te amamos. Somos amados pelo Senhor muito mais do que reagimos em amor. Somos frutos da tua misericórdia e da tua bondade. E nós, nesse culto, nos apresentamos, ó Deus, e pedimos que o Senhor deseje nos purificar, deseje nos perdoar, deseje nos sarar. Faça isso por amor do teu nome e para testemunho do teu poder. Nós iremos contar e cantar as maravilhas do Senhor em todas as áreas, quer seja na área física, financeira, na área de saúde, na área espiritual, na área emocional e familiar. Nós rogamos a intervenção do Senhor direto sobre nós e sobre a nossa casa. Abençoe, Senhor. Abençoe este culto. Visite os corações. Fale a cada um de nós dentro da nossa realidade, para que saiamos daqui ovelhas alimentadas, direcionadas pelo Senhor. Clamamos isso em nome de Jesus. Amém. 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 Os irmãos podem sentar-se. Vai-te em paz e seja feito conforme a tua fé. Amém? Vai em paz. Vai em paz. O Senhor foi fazer o que o médico não pode. O Senhor vai fazer o que o banqueiro não pode. O Senhor vai fazer aquilo que você não pode. Vá em paz. Deixa o problema com Ele aqui. Deixa o problema com Ele. Faça como Ana, que traz o problema e vai para casa feliz, alegre, cheia de esperança. Porque o Senhor tomou em suas mãos o problema. E diz-nos a Bíblia que ela chegando em casa, o Senhor lembrou-se dela. Né? Um tempo depois, ela traz o fruto da sua oração. Assim seja aqui. Porque isso é culto. Nós não viemos assistir um culto. Não uma partida de futebol. Nós estamos diante daquele que diz para nós, tira as sandálias. Tira as sandálias. O lugar é diferente, o lugar é santo. Ele nunca me pediu isso quando eu vou no cinema. Nem no restaurante. Eu nunca entrei no restaurante, por mais chique que seja, e alguém disse, tira a sandália. Né? Às vezes eu vou, na época de pandemia,
E por respeito às pessoas, a gente tirava a sandália. Mas não é porque o solo de lá era diferente do solo de cá. Não é porque podia ter alguma coisa não boa na sandália. E a gente tirava e deixava na porta. Mas no culto a gente faz isso sempre. Ou você faz isso, ou não é culto. A coisa acontece e você não vê. O Senhor fala e você não escuta. Deus movimenta e não movimenta você. Porque você não tirou as sandálias. Amém? Vai para casa. O Senhor vai te abençoar. Amém? Meus irmãos, papelzinho. No boletim está escrito que hoje o Pablo e o Paulinho fariam uma apresentação do Ao Céu, mas eu acho que eu mesmo, sou eu que me enganei. Vai ser no próximo domingo e não nesse, tá bom? Então, dona Sueli, obrigado. Dona Sueli observou e nos ajudou a corrigir esse erro, tá bom? A minha gratidão sincera, junto com toda a mesa, pelo investimento que essa igreja fez para receber aqui o Seminário de Ciências Bíblicas. Foi uma experiência marcante. Os estudos serão disponibilizados a partir de amanhã. Eu quero aconselhar que você veja. Separe um tempinho lá, a palavra de sexta-feira. Que coisa! Falou tanto ao nosso coração sobre o valor da palavra de Deus para nós. Tomei algumas posições ali e eu quero que você ouça isso, tá bom? Deus possa nos abençoar. A minha gratidão ao povo dos bastidores, ao povo da comunicação, ao povo que chegou aqui muito antes, ao povo da cantina. Como foi bom, gente, essa ideia de cantina. Muito bom. Muito obrigado aos irmãos que trabalharam com isso, tá bom? Muito obrigado. Eu louvo a Deus por esta possibilidade de servir ao Senhor aqui. Tá certo? Eu quero chamar aqui à frente a família do Márcio Minix. Ele, a esposa, os filhos, venham aqui, nós queremos que eles se apresentem. A família de hoje. Pode vir. Márcio Minix. Acho que o André está lá em... Ah, não, o André está aqui. A dona Isa também. Vem cá, dona Isa. A dona Isa fez aniversário ontem, junto com a Josi. A cada domingo nós estamos apresentando uma família. E o Márcio vai dizer quem é quem aqui. Obrigado. Boa noite, irmãos. Como o pastor falou, sou Márcio Minix. Estamos aqui com a Débora há pouquinho mais de 30 anos na igreja. Minha esposa, todo mundo conhece muito mais do que a mim, provavelmente, porque ela toca piano, participa da orquestra, então é mais figurinha conhecida do que eu. Meu filho André, que está no CLD, ou melhor, no CLJ esse ano, CLD foi ano passado, então o pessoal tem visto ele um pouco menos na igreja desde o começo do ano passado. Nós temos um filho mais velho, Pedro, que não veio hoje, e minha sogra, Isa. Eu participo também dentro da igreja como parte do Conselho Fiscal já há 4 anos e estarei mais este ano e ano que vem também fazendo o Conselho Fiscal. Tá certo? Então essa é a minha família. Eduardo, vem cá orar por eles. Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é diácono da igreja. Vai orar por eles. Rogar as bênçãos do Senhor sobre eles, sobre a casa deles, por favor. Inclui o Pedro. Pai querido, nós estamos contentes por estarmos aqui neste culto que prestamos a Ti. Nós rogamos as bênçãos do Senhor pela família do Márcio, a Débora, o André, a dona Isa, o Pedro. Nós agradecemos a Deus porque o Senhor tem usado a cada um deles aqui no nosso meio para que o Teu reino seja expandido, ó Pai. Nós Te louvamos por esta família, nós Te agradecemos imensamente pela vida de cada um, ó Deus. Pedimos que o Senhor continue
derramando sobre eles, sobre a sua casa, a tua graça, a tua misericórdia, as tuas bênçãos, ó Pai. Esteja conosco no culto desta noite, na palavra que será pregada. Usa, ó Deus, o teu servo e abençoa-nos também. É que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ministério Infantil, pode vir à frente. Essa igreja tem um ativo ministério infantil que leva a sério o culto ao Senhor Deus envolvendo as crianças. Temos o berçário que funciona também, só que o berçário sai depois do louvor. Diácono Nelson, vem cá orar, meu irmão. Seu Nelson, eu creio que seja um dos diáconos mais conhecidos e mais antigos da igreja. E mais amado também. Ele vai orar pelo culto infantil e pelo berçário. Senhor nosso Deus, nós te damos graça por essas bênçãos de ter as nossas crianças podendo estar no culto, que não é apenas culto infantil, é culto de levar essas crianças a conhecer a palavra de Deus desde pequenas. Nós te louvamos por cada uma delas, te pedimos que tu esteja derramando bênçãos sem medida nestas pequeninas vidas, que serão o futuro de amanhã, como ministro da tua palavra, como missionários do campo, missionários nas suas casas, missionários onde for que estiver, na sua Jerusalém, em todo lugar. Obrigado, Senhor, pelos professores. Tu esteja derramando bênçãos sobre cada um deles, dando sabedoria, orientando e capacitando para que eles sejam bênção para as nossas crianças. Te louvo e te agradeço por eles, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente. Deus abençoe. Após o louvor, as crianças do berçário. Vem cá, pastor. A OM está conosco. Ele vai nos trazer um desafio. E nós vamos ouvir. Depois iremos ler um texto da palavra. Iremos cantar ao nosso Deus. Orar a Ele. Iremos ouvir a sua palavra para nós. Por favor, pastor. Boa noite, queridos irmãos. O Vinipé Nanoru Joadzi. O Vimaritza Imaunia. Madihandeni o Vadaru. Se pode traduzir, pastor? Eu falei que eu sou o Jorge, sou missionário da OM no momento e e trabalhei entre os índios Deni no Amazonas, né? E para mim é um motivo de alegria estar junto com os irmãos, conhecendo o pastor, porque fui colega do pastor Jadir no seminário, eu creio que os irmãos conhecem, né? E por 10 anos eu fui missionário entre os índios Deni no Amazonas, depois trabalhei com o povo ribeirinho também no Amazonas. Fiquei 20 anos naquela região. E depois, devido à saúde dos meus pais, eu tive que voltar para cuidar deles e fui para o Ministério Pastoral. Eu estava compartilhando com o pastor ali, depois de 7 anos de Ministério Pastoral, o meu coração, que é missionário, bateu. E aí Deus, então, me desafiou novamente a voltar ao ministério com missões. Então, eu sou pastor, mas no momento estou como missionário da OM. Tenho pouco tempo, tenho 3 meses conhecendo essa cidade que o pessoal diz que é bom. Como que é, pastor? Como é? Bom? Bom mesmo? Eu estou aprendendo, gente. Então,
E para nós é um motivo de alegria estar com vocês. Eu gostaria que vocês vissem esses slides, porque eu vim aqui para deixar para a igreja um desafio de participar de nossas conferências. A OM está aqui no Brasil e nós vamos realizar a conferência Global Challenge, né, internacional. Nosso tema, que é a oração que transforma. Quantos creem nisso? E quantos creem que quando nós oramos as coisas mudam? Nós fizemos isso aqui, não foi, pastor? Oramos e eu tenho certeza, pastor, que vocês vão testemunhar do poder de Deus. O poder de Deus quando nós oramos e pedimos e intercedemos. Então nós cremos que este mundo pode mudar. E só vai mudar se nós dedicarmos as nossas vidas a orar. E eu quero convidar você a estar conosco em julho, no dia 14, 15 e 16. Próximo slide. Alguém? E esses nossos preletores, o nosso querido irmão Laurie Stone, que ele é diretor internacional, vai estar aqui conosco, como também o pastor Marcos Grava, que é presidente da PIB de Santo André, um homem que tem uma igreja e um coração voltado para missões. Então, eles vão estar ministrando nesse período. Também, próximo slide, nós teremos o nosso diretor executivo, muitos daqui já conhecem, o pastor Márcio Lugão, como também o pastor Anselmo de Carvalho, que também são daqui de São José. Também nós vamos ter os workshops, né, com a Cláudia, com a Gisele, abordando esses temas, né, de as oportunidades que tem no mundo e também sobre a inteligência, né, missionária. E a Georgina, né, que vai estar falando sobre um assunto muito atual mesmo, que envolve também todo o trabalho e envolvimento da igreja em missões, que é o tráfico humano. E nós vamos ter a Josi falando sobre o mundo de como levarmos o evangelho contando histórias tanto de vidas pessoais como a história de transformação sobre Jesus e como que através de histórias nós conseguimos levar o evangelho a pessoas que talvez vocês nem imaginam que possam ouvir o evangelho. Uma história contada vai muito longe. Amém, queridos? A inscrição pode ser feita, depois eu vou mostrar ali onde que está, mas também depois dessas conferências, se você quiser participar conosco de uma experiência missionária, nós teremos um tempo, né, onde nós vamos estar por uma semana trabalhando em locais, dando aquelas pessoas que querem ter uma experiência missionária de estar envolvido num campo missionário por uma semana. Então, esse é o convite que tenho aqui para vocês. Façam suas inscrições, porque nós já estamos no segundo lote. O segundo lote. A conferência, né, está bem perto, bem ali, e aproveite, faça logo a sua inscrição, porque também é limitado. Então, esteja envolvido, está ali o QR Code. Se caso você preferir, eu vou estar aqui junto com os irmãos no culto, e eu vou estar com todo o material em mão, impresso, para poder entregar a vocês. Pastor, muito obrigado, em nome de Jesus. Obrigado. Vamos orar pela OM. Pastor, presbítero Roberto, vem cá. Robertinho ora com o pastor Jorge e o ministério que a OM desenvolve. Robertinho, ele é o diretor de missões aqui na igreja. O ano passado nós tivemos na nossa conferência uma relação excelente com a OM, né? Tivemos workshop, inclusive, aqui. Robertinho vai orar por esse trabalho, essa conferência, e o pastor Jorge e a sua família. Amado Deus, nosso Pai Celeste, nós chegamos diante do Senhor nesse momento com ações de graça, com o reconhecimento da Tua bondade, ó Deus, tudo que o Senhor tem feito, nos dando o privilégio de servir ao Senhor, ó Deus, como família do Senhor, poder chamá-lo de Pai, poder conhecer esses irmãos, abençoa a vida do pastor Jorge, de sua família, meu Deus, do seu ministério. Obrigado por o Senhor ter chamado um dia, ter dado a ele dons, ter chamado de volta para a ação missionária também, Deus. Possa ser frutífero o seu ministério. Abençoa muito essa conferência que vai ser sobre a obra da oração, ó Deus, para chamar, para impactar nossas vidas, ó Deus, para levantar o teu povo, para
orar e clamar a Deus para que envie obreiros para a sua seara, para que use os irmãos que estão no campo, para que abençoe, abrindo os corações, ó Deus, daqueles a quem ainda não estão alcançados, mas que virão estar um dia diante do trono, ó Deus, rendendo graças ao Senhor, bendizendo o nome de Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Obrigado, Roberto. Vamos cantar louvores ao nosso bom Deus por meio de Jesus. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Vamos colocar em pé, aqueles que puderem, em nome de Jesus. Porque nós servimos um Deus infalível, um Deus imutável, e que se manifesta a nós de tantas formas. Você está atento ao falar, ao movimentar de Deus ao redor da tua vida? Que nós possamos louvar e bendizer a esse Deus, independente das circunstâncias. Amém? Com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é.
Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor não muda. E porque, independente das circunstâncias, o Senhor continua olhando para nós. Nós vamos cantar agora a música Me Atraiu, por gentileza, que foi o louvor que nós cantamos no prelúdio. Você crê que Deus ainda se manifesta? Você crê que Deus ainda se manifesta? Você pode ver a sarça? Você pode ver essa sarça não se consumindo? Eu posso ver essa sarça. Toda vez que, apesar de mim, Deus realiza, eu vejo a sarça não se consumindo. Toda vez que um problema se agiganta e a solução aparece, eu ouço o Senhor falando no meio dessa sarça que não se consome. Eu não sei o que trouxe você aqui essa noite. Eu não sei como está o teu coração, eu sei como está o meu. E o Senhor sabe que eu estou tremendo aqui agora. Que seja apesar de mim, apesar de nós, que o Senhor nos receba como um aroma suave. Que você se permita ser atraído pelo Senhor. Que você se permita ser atraído por essa voz que nos chama. Amém? Nós poderíamos estar em qualquer lugar. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Você poderia estar em qualquer outro lugar. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Deus, é que a
E porque um dia na glória e na presença de Deus vale mais que 1000. Que nós possamos nos derramar aos pés da cruz desse Deus maravilhoso. Que nós possamos verdadeiramente nos esvaziar de nós mesmos. Se esvazie nesse momento. Não olha para mim, não olha para o ar-condicionado, para o pastor no púlpito. Fite os teus olhos em Jesus. Só Ele não falha. E é aos pés dele que nós desejamos nos derramar nessa noite. Amém. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu amor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, porque aqui, até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado. Tua graça, teu amor, tua misericórdia tem nos alcançado.
E por isso nós te pedimos, Senhor, perdoa-nos. Até mesmo aquilo que nos é oculto, Pai, perdoa-nos. E que nós possamos verdadeiramente sermos a cada dia parecidos com Teu Filho Jesus. Que seja o Teu Espírito a conduzir, Senhor, nossas ações, nossos pensamentos. Fica conosco, Pai. Abre os nossos ouvidos e os nossos corações para a Tua palavra. Que caia em terra fértil. E que o Senhor possa também alcançar aqueles que não estão aqui. Aqueles que nós temos guardado no coração e não puderam estar aqui conosco. Independente dos motivos, traga-os, Pai. Traga-os até a Tua casa de volta. Fica conosco, esvazia-nos. Estamos prostrados aos Teus pés. Te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Números capítulo 6, versículo 22. Geralmente se lê esse texto no final da mensagem. Hoje nós iremos ler antes da mensagem. Número 6. Gênesis, Êxodo, Levíticos e Números. Obrigado, Daniel. Capítulo 6, versículo 22. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes-ei: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, eu os abençoarei. Amém? Coisa boa, né? Muito bom ler isso. Está conosco o pastor Onésimo de Lima. Esse nome é tão conhecido, esse nome é mais conhecido do que ele. Nós já conhecemos o pastor Onésimo há muito tempo. O outro, que também trabalha com índios. Eu confesso que quando nós fomos informados da vinda dele, nós achávamos que fosse o outro. E nós achamos, inclusive, um pouso para o pastor Onésimo com o primo dele, Vantuil. Aí depois é que ficamos sabendo que não era o primo do Vantuil. Mesmo nome, mesma área missionária, mas não era ele. Mas a alegria é a mesma. A honra é a mesma. Ontem nós tivemos saindo daqui basicamente direto para o Peniel, onde tinha a Conferência Regional de Missões. Ele foi um instrumento de Deus para nos edificar. Nós queremos agora confirmar sobre os cuidados de Deus a vida do pastor Onésimo. Vamos orar? Obrigado, porque o Senhor está aqui e contigo está a bênção, contigo está a direção, contigo está a provisão, contigo está a orientação, contigo está a edificação, contigo está a salvação. Contigo existe culto, contigo existe missões, com o Senhor estamos nós. Agora, fala ao coração do teu povo, alimentando-nos através do teu servo, a quem o Senhor escolheu e preparou para ser boca do Senhor para nós. Abençoe-o e por ele a nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deixa eu só...
Ta kiruani o yakudo como ta wariwasa. Bokie kokonhoro. Que te peio shoyado entarwasa dentro fatarakamu entarwasa kwe. Boa noite, irmãos. Tá ligado, né? Meu nome é Onésimo, só que é o outro, né? De Arruda. Não é a primeira vez que sou confundido com ele. Contando rapidamente minha história, sou ex-aluno do Seminário Bíblico Palavra da Vida e tive o privilégio de casar com uma das filhas do Haroldo Reimer. Para quem conhece um pouco da história lá da Palavra da Vida. Ele era missionário no Brasil entre indígenas, saiu lá das aldeias para se dirigir ao estado de São Paulo e começar o que é a Palavra da Vida, com a finalidade de levantar jovens brasileiros para o campo missionário. Depois começaram então o seminário, Estância, Grupo M, ministérios com casais e outros clubes bíblicos e uma infinidade de ministérios, que é o legado que o Haroldo deixou como resultado do ministério dele. E sempre que eu trabalhava lá no norte, eu morei por vários anos em Roraima e no Pará. Trabalhava com indígenas, os índios Uai-Uai, que apesar do nome não são mineiros, mas os Uai-Uais que moram tanto no Pará como em Roraima. E eu fui para ano de divulgação, estava baseado lá na casa do Haroldo, e eu ia sempre no seminário, eu fiz amizade com vários alunos, e uma das alunas veio, Onésimo, você vai pregar na minha igreja, lá em Campinas, domingo à noite. Eu falei, sim, estarei em Campinas, domingo à noite. Porque quando anunciaram missionário Onésimo, já não é muito fácil um homônimo. Missionário que trabalha com indígenas que mora no estado do Pará. Não vai ter dois. Tinha. Nós dois estávamos na mesma cidade, na mesma noite. Eu nunca o conheci, ainda não tive o privilégio, mas quero, porque já ouvi falar muito dele. Inclusive, eu trabalhava com os Uai-Uais, e ele morando em Santarém, visitando os indígenas Zoé, ou Poturu, a quem os Uai-Uais visitaram para levar o Evangelho. É um grupo ainda isolado, tá? Eles não são isolados, estão isolados, para bom entendedor. Mas eu não vim para falar de mim, vim para falar da Bíblia. E vamos falar então sobre missões. Hoje vamos falar do corte de cabelo mais caro da história. O de Sansão. Por que é o mais caro da história? Simples, porque ele pagou os olhos da cara. Literalmente. Para quem não conhece a história ou não entendeu a piada, basta ler depois a história de Sansão. Mas para começarmos com a história de Sansão, nós vamos retornar vários capítulos antes, não no livro de Juízes, em alguns livros para trás, o livro que acabou de ser lido, o livro de Números, capítulo 6. Nós conhecemos geralmente esse finalzinho do livro, do capítulo 6, que é a bênção araônica. Mas os versículos que vão de 1 a 21, nós não vamos poder ler todos eles, fala do voto de Nazireu. Se você é normal, que nem eu, não tem uma memória fotográfica, uma sugestão, tenha sempre um papel e caneta ou lápis, faça as anotações, mesmo que você não as consulte depois, mas enquanto você anota, você está forçando a sua mente a memorizar, você terá uma retenção muito maior. Leia depois o capítulo todo de Números capítulo 6, para entender o que é o voto de Nazireu. Capítulo 6, verso 1, nós vamos ler parte dele. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagem de uvas, nem consumirá uvas frescas, nem secas. Todos os dias do seu nazireato, não comerá coisa alguma que se faz da vinha, seja da semente, seja da casca.
Quando eu li esse texto a primeira vez, fiquei pensando, o que tem a ver a semente da uva? Faz-se um azeite extraordinário dali e caríssimo. Mas, quando eu fui estudar o texto, interessante. Primeiro, voto de Nazireu. O que significa isso? Está aqui um voto, Nazireu. É uma separação, uma dedicação, uma devoção, em dedicar sua vida para um fim específico. E sei se você notou, o texto diz, quando alguém, seja homem ou mulher, para aqueles que acham que a Bíblia é machista, né, acusam o Evangelho de ser machista, está aqui, ó, tanto homem como mulher poderiam fazer o voto de Nazireu, por um período específico da sua vida. Mas havia 2 tipos de voto de Nazireu, o temporário e o perene. E nós temos alguns exemplos na Bíblia de pessoas que fizeram o voto de Nazireu por um tempo específico, como um tal de apóstolo Paulo, porque diz que ele rapou o cabelo porque tinha tomado voto. E ele era acusado pelos judeus de ter deixado as tradições dos judeus. Não, ele fazia parte ainda. Apesar de cristão, ele manteve as práticas da sua cultura judaica. Na nossa cultura, isso aqui não faria muito sentido, porque nós não temos a mesma tradição deles. Mas o Nazireu, conforme vai ser explicado mais para frente, não podia ingerir vinho, nem coisa alguma que viesse da videira. Por quê? Quando a gente pensa em vinho, fala que nem Noé tomou um porre, aí ficou ruim, então o crente não pode tomar porre, então por isso. Mas o vinho tem o álcool, mas a semente da uva, a casca, a geleia, uvas secas, não tem. O que significa isso? Exemplo. O voto de Nazireu, que tem a ver então com a santificação, devoção, dedicação, separar-se para um fim específico. Então ele não podia ter qualquer contato com algo que tivesse a ver com os resultados de uma bebedeira, digamos. Então é manter-se o mais distante possível daquilo que poderia causar um problema. Essa é a ilustração. Separação absoluta durante esse período. E tinha uma lista de não pode para o Nazireu, que incluía não se aproximar de um cadáver, nem mesmo no funeral da própria mãe, ou do pai, ou de uma irmã, ou de um irmão, ele não podia estar próximo a um cadáver. Não podia ingerir nada relativo a isso. E tinha mais uma, que é a mais famosa das características do Nazireu, não cortar o cabelo. Jamais passar a navalha sobre o seu cabelo enquanto ele tem o voto. Então, algumas pessoas fizeram esse voto. Inclusive, quando Paulo estava visitando Jerusalém, que foi a última viagem que ele fez para lá antes de ser preso, a liderança da igreja ainda disse, olha, temos alguns jovens aqui que vão ao templo porque fizeram voto e eles estão encerrando o seu voto. Vai junto com eles, paga o custo, não era a igreja que pagava os custos, não. Paulo é que foi pagar os próprios custos da sua cerimônia de encerramento do voto de Nazireu, para que servisse de mostragem para as pessoas que ele não tinha abandonado a cultura judaica, pelo amor de Cristo. Ele era um cristão, mas mantinha as suas raízes judaicas. A gente que, quando não entende isso, a gente lê o texto lá em Atos e não entende muito bem, tanto quando ele rapou o cabelo, como agora as outras pessoas. O Nazireu, durante um período, ou em alguns casos, como é o caso de Sansão, como é o caso do profeta Samuel, João Batista, era voto perene, todos os dias da sua vida. Por isso, João Batista tinha uma cabeleira enorme, nunca cortou, desde que nasceu. E a mesma coisa com Sansão. Mas no caso do Nazireu temporário, quando completavam os dias do seu nazireato, ele ia rapar o cabelo numa cerimônia junto ao sacerdote.
Então ele estava livre do seu voto. Mas, como nós estamos falando de seres humanos, seja homem ou mulher, a gente falha. Se por algum motivo o nazireu se contaminasse, ele deveria então comparecer perante o sacerdote, também numa cerimônia, rapar o cabelo e recomeçar. Algumas pessoas falam, puxa, mas e se ele se comprometeu por 5 anos? Na última semana do seu voto, ele vai para visitar a mamãe e ela tem um ataque cardíaco e morre no seu colo. Contaminou-se. Vai começar tudo de novo. À nossa primeira vista, nós podíamos dizer, puxa vida, mas que coisa chata, vai ter que recomeçar tudo. Olhe da perspectiva de Deus. Apesar da falha, Deus não desistiu dele. E deu a oportunidade de ele refazer ou continuar e cumprir o seu voto. Dá para entender um pouquinho da história de Sansão, agora que nós já conhecemos um pouco do que é o voto de Nazireu. Eu creio que todos conhecem a história de Sansão e por questão de tempo não vamos poder ler tudo. Mas algumas coisas na vida de Sansão me chamam a atenção. Capítulo 13 de Juízes e seguinte vai contar a história de Sansão. Diz que havia uma mulher, e nós nem sabemos o nome dela, sabemos do marido, Manoá. Isso é fácil, porque é só criar uma regrinha assim, mnemotécnica, que você não esquece mais o nome dele. Então, você fazendo a regra, Manoá, como esquecer mais esse nome? E esse Manoá, homem íntegro, temente a Deus, e sua esposa não podia ter filho. O anjo do Senhor aparece a ela e fala, olha, você vai ter um filho, e esse filho é consagrado a mim. Ele é nazireu desde o ventre. E essa é a história de Sansão, começa aí. E mais para frente, Manoá, junto com a sua esposa, conversam com o anjo do Senhor, fazem um sacrifício que é aceito, e o anjo sobe no fogo que saiu da penha e consumiu aquele sacrifício. E aí começa a vida de Sansão. Capítulo 14 vai falar de Sansão já adulto, que era nazireu. Então, como nazireu, qual a característica externa dele? A cabeleira. Seja trançado, seja solto, mas sem cortar. Naquela cultura, qualquer pessoa que olhasse e falasse, esse tomou voto de nazireu, porque o cabelo dele é diferente. Então, ele não vai poder ingerir nada que venha da videira, e tinham todas essas informações. E Sansão, descendo de uma cidade para outra, indo para Timná, sai-lhe ao encontro um leão. E o texto diz, um leão jovem. Não era velho, desdentado e sem as garras. Era um leão jovem. E o texto nos diz assim, verso 6 do capítulo 14. Então, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que Sansão, não confunda com aquelas imagens que você vê na televisão, no cinema, como um incrível Hulk, um Hércules, aquelas pessoas extremamente fortes. Não era essa a característica do nazireu. Ele tinha uma força sobre-humana, não necessariamente a aparência de força, como a aparência que tinha um tal de Golias, que era dos filisteus, o mesmo povo que dominava Israel aqui, que não eram oriundos do Oriente Médio, mas de Creta, do Império Minoico, eram de outra etnia e que se mudaram para aquela região onde estão hoje em Gaza, que são os palestinos, hoje em dia. São os descendentes diretos desse. Mas o Sansão rasgou aquele leão com a força que o Espírito Santo, porque o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que, e assim foram todas as vezes, quando Sansão realizou grandes feitos, mirabolantes, fora do comum. Mais para frente vai falar que Sansão, eu não sei como, não me pergunte, mas amarrou 300 raposas ou chacais, são como pequenos cães, animais silvestres, não domésticos. 150 pares, amarrou, botou um tição no meio e depois pôs fogo. Tenta pegar o seu cachorrinho, aquele que você alimenta todo dia,
tenta puxá-lo pelo rabo. Imagine um animal silvestre. Não sei como, mas ele conseguiu 300 raposas amarradas com um tição de fogo no rabo e botou para correr e queimou toda a plantação dos filisteus. Depois arrancou os portões de uma cidade. Os portões de uma cidade eram feitos para resistir a um exército que, entre outras coisas, usava o ariete para derrubar o portão. E Sansão arrancou não só os portões, mas os batentes do portão. E andou com ele cerca de 61 quilômetros, a maior parte na subida. E parou lá em cima da colina com os portões da cidade. Como ele fez isso sem fazer barulho e não acordar ninguém? É fora do comum, impossível. Com uma mandíbula queixada de jumento, essa parte de baixo. E diz o texto que uma mandíbula ainda fresca, ou seja, não tinha nem calcificado, é o osso meio macio. Desde quando o osso é mais forte do que o bronze, que era o metal mais rígido que eles tinham na época? Com uma queixada de jumento, ele matou 1000 soldados armados. Isso não é natural, é sobrenatural. E são apenas alguns dos feitos que Sansão realizou. Quando o amarraram, aquela mulher Dalila, tentando descobrir o segredo de sua força, e amarrava com cordas, com tendões, fazia de tudo. E ele simplesmente arrebentava aquilo como se fossem fios queimados. Ele era extraordinário. Não, o espírito que estava nele, sim, ele era um homem comum. Porque quando Dalila finalmente descobre o segredo da sua força, e ele fala, se cortar o meu cabelo, eu fico sem força. Por que se cortasse o cabelo ficava sem força? O voto que ele tinha como nazireu, e ela não entendia nada disso, ele não podia fazer isso. Se fizesse, estaria quebrando o seu voto. E a atuação do Espírito Santo deixaria de existir nele. Tanto é que quando ele acorda, ela fala, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele acorda do seu sono e fala, ainda por esta vez levantarei e prevalecerei contra os filisteus. E diz o texto, porque ele ainda não sabia que o Espírito do Senhor já se havia retirado dele. Já estamos lá no capítulo 16, 21. Do 20 diz assim, sairei ainda essa vez diante dele e me levantarei, porque ele ainda não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Ele estava tão acostumado a fazer aquelas coisas fora do comum, que começou a achar que era ele. E não o Senhor. É mais ou menos como aquela historinha de um burrinho que chegou para sua mãe e falou, mãe, eu entrei em Jerusalém hoje, todo mundo estava feliz, colocando roupas, as palmas pelo caminho para eu passar. A mãe falou, tá bom, vai amanhã você lá de novo. Aí estava só ele, não mais Jesus nas costas. E as pessoas não eram tão delicadas com um jumentinho andando solto na rua. É mais ou menos essa comparação conosco, quando começamos a achar que nós é que estamos fazendo alguma coisa e não o Senhor Jesus. É Ele quem opera em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. E isso ficou evidente em Sansão. Mas notem, capítulo 16, verso 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e fizeram descer a Gaza, essa mesma faixa de Gaza que você ouve hoje, a Gaza, e vazaram seus olhos e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Humilhação. O grande líder, o grande homem famoso, Sansão, tão forte agora na sua própria força, ia ter que mover um moinho para moer grãos para os filisteus. E com cadeias de bronze muito forte que ele não poderia arrebentar, porque agora não tinha o Espírito Santo. Mas olhem o verso seguinte. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo.
Se você lembra da história que nós contamos sobre o Nazireu, se ele cometesse algum deslize e se contaminasse, ele deveria comparecer diante do sacerdote e rapar o cabelo. E fazer o quê? Recomeçar. Dalila não sabia, mas ela estava ajudando a Sansão, porque ele já tinha quebrado o voto muito tempo antes. Quando ele matou aquele leão, ele tinha um cadáver ao seu lado. Já quebrou o voto. Quando ele tomou o vinho na festa de casamento e acabou até perdendo a esposa, já tinha quebrado o seu voto. Quando ele matou 1000 soldados filisteus, ele tinha 1000 cadáveres à sua volta. Já tinha quebrado o voto. Não foi quando ela cortou o cabelo. O voto já tinha sido quebrado. Mas a partir do momento que o cabelo foi rapado, começou a... Por que o autor bíblico coloca essas palavras aqui? Uma observação tão pequenininha. Ele está lá no cárcere. E agora ele volta só para dar essa informação. Inspirado por Deus, ele escreveu: e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. O voto estava valendo. Lembra que nós falamos no início, se a pessoa tivesse que, por algum motivo, raspar a cabeça, ia recomeçar. Isso é graça de Deus, porque não desistiu dele. O autor bíblico, ao escrever aqui, está nos dizendo, a graça de Deus estava sendo manifestada a ele. Ele não deixou de servir a Deus, mesmo depois de quebrar o seu voto. E como vimos, diversas vezes. Mas sabe o que me chama a atenção na vida de Sansão? Sansão e o cristão estão na mesma paralela. Sansão, você reparou no texto que nós mencionamos, mas Sansão nunca foi convidado a participar da obra. Os pais foram participados da decisão que Deus já tinha tomado. Essa criança é consagrada a mim. É nazireu perene, desde o ventre. Deus não pediu a opinião de Sansão. Olha, Sansão, tem uma obra missionária para fazer aí de libertação. Você não quer fazer parte? E Sansão, não sei. Não. Ele já nasceu pronto para aquilo. Foi escolhido antes do nascimento. Pois é, o cristão também. Efésios 1 nos diz que fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Igualzinho a Sansão. Mas Sansão tinha um poder sobrenatural. Pois é, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossava dele que ele fazia aquelas coisas todas. Atos 1:8 nos diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O mesmo que atuava em Sansão é o que habita em nós, e com uma diferença. Sansão era habitação temporária, por isso que o Espírito se retirou dele. Nós agora somos habitação perene, perpétua, constante. Fomos selados com o Espírito Santo. E o texto de Atos continua. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. É obra missionária. Deus nos capacitou com um poder sobrenatural, da mesma forma que Sansão. Deus nos deu uma missão da mesma forma que deu a Sansão, de libertação. No nosso caso, libertação dos cativos. Lembra daqueles filmes da Segunda Guerra Mundial que mostram os judeus sendo levados em trens para o campo de extermínio? Aquilo é uma representação clara do que acontece com o ser humano. Muitos dos judeus ali achavam que estavam indo para fora da guerra, estariam livres. E literalmente estavam indo para a fornalha. Olha que ilustração do inferno. As pessoas que seguem a Satanás, consciente ou inconscientemente, acham que estão indo para uma boa. Porque não sabem o que lhes espera no futuro. O lago de fogo, o inferno, destruição eterna. Da mesma forma que a sarça não se consumia, as pessoas no lago de fogo não serão consumidas.
onde o bicho corrói e a morte nunca chega. Nós, cristãos, somos a tropa de elite de Deus que vão atacar aqueles trens carregados de cativos e livrá-los da morte eterna. E mesmo assim muitos vão recusar. Não, nós estamos indo para um lugar melhor. Mas a nossa obrigação é de saquear aqueles trens e salvar aquelas vidas. Você e eu somos a tropa de elite de Deus. Da mesma forma que Sansão foi capacitado de maneira sobrenatural para a missão que Deus lhe havia dado, nós somos capacitados por Deus para a missão que Ele nos deu. Imagine por um instante, se Sansão alugasse os seus serviços como campeão, com uma força sobre-humana, ele sozinho venceu 1000 soldados. Lembra daquele outro filisteu grande que Davizinho matou? Por que o Davi foi lutar com Golias? Golias era o campeão dos filisteus. Eles colocavam um campeão de cada lado, de cada exército, para diminuir as baixas. E quem ganhasse, levava a guerra. Se você assistiu o filme Troia, onde fala do Aquiles, ele era o campeão de aluguel. Imagina se Sansão fizesse isso. Todas as mulheres iam querer passar pela cama dele, ele ia ficar famoso, rico. Todo mundo ia falar o seu nome, iam cantar a seu respeito. É o que todo mundo busca hoje, fama, os likes. Sansão podia ter tudo isso, mas não foi essa a finalidade de Deus o capacitar com aquela força sobre-humana. Assim como para nós, a nossa capacitação não é necessariamente para nos tornarmos famosos, ricos, muito menos explorarmos os outros. Vocês entendem bem. Porque nos nossos dias tem muita gente se dizendo representante de Deus e mais preocupado com o bolso das pessoas do que com o coração delas. Muito menos com o seu estado eterno. Servem antes para mandar gente para o inferno e não para livrá-los de lá. Em nome de Jesus eles fazem isso. No final do Sermão do Monte, Jesus fala: muitos naquele dia virão e me dirão: Senhor, em teu nome expelimos demônios, fizemos milagres. Não está dizendo que tentou fazer, está dizendo que fez. E Jesus vai dizer: não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que é a completa falta de justiça. É o contrário da equidade. Então, da mesma forma que Sansão foi capacitado, nós também o fomos. O Espírito Santo que habitava em Sansão é o mesmo que habita em nós. Fomos chamados antes de nascer. Fomos capacitados com um poder sobrenatural e com uma missão. Mas tem mais um fator. Sansão tinha um fator externo de algo interno, ou seja, alguma coisa externa que mostrava alguma coisa interna que não dava para ver. Ninguém consegue ver o Espírito Santo. Então aquela cabeleira de Sansão, ou de um nazireu, qualquer um que o visse, fala: esse aí é consagrado a Deus, ele tem o Espírito Santo sobre ele. Assim como a unção do rei, sacerdote e profeta, que era o Messias na cultura judaica, era feita a cerimônia com derramamento de óleo, o azeite puro, primeira prensa. Para quê? Porque ninguém vê o Espírito Santo, mas o azeite dá para ver. O mesmo azeite usado lá no tabernáculo, depois no templo, lá no menorá, aquele candelabro queimando, era azeite queimando, mostrando o Espírito Santo, porque o Espírito a gente não vê. Então, na cultura dos judeus, qualquer um que visse um nazireu sabia o que aquilo representava e o identificava como alguém consagrado a Deus. Mas e o cristão? Qual que é a evidência externa de algo interno? Não é o cabelo. Ainda bem. O que caracteriza o cristão? João 13, Jesus nos diz: nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Não está nem dizendo em amar o perdido, está dizendo de irmão amar irmão. Isso
é o que evidencia um discípulo de Jesus Cristo verdadeiro. Não é poder sobrenatural, não é falar em línguas, e você ouviu duas pessoas aqui falando em línguas estranhas, literalmente estranhas, mas são línguas inteligíveis e tem gente que entende. Nós não precisamos fazer milagres para evidenciar que somos servos de Deus. O que Jesus nos deixou como evidência de sermos seus discípulos é o amor pelo próprio irmão. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, pastor. Imagina se na próxima ceia, sabe aquele tempo gostoso de comunhão, na hora da celebração o pastor dissesse: irmãos, hoje vamos fazer um pouco diferente. Hoje nós vamos pegar os elementos, mas você não vai ingeri-los. Você vai pegar o pão e o vinho e vai trocar com outro irmão. Não precisa falar para mim, pensa aí no seu coração. Você poderia trocá-lo com qualquer irmão da tua igreja? Ou seria assim, se pega os elementos, vai... Dá para entender? Obviamente essa igreja perfeita não tem isso, mas eu conheço igrejas que têm irmãos que não se assentam no mesmo banco com o irmão, muito mesmo na mesma mesa que o irmão. À mesa com um. Se o vê numa calçada, ele passa para outra. E gente que se diz cristão. Eu sei de líderes de missões, quando um irmão nosso, Isaac Costa, tentou começar uma associação de agências missionárias para que tivéssemos uma voz representativa perante o governo. Sabe o que ele ouviu de alguns líderes de agências missionárias? Eu não me sento à mesa com fulano, que era o líder de outra agência. Talvez vão para céus diferentes, não sei, porque só tem um. É o amor entre os irmãos, quando estão impedidos de vir e nós temos que orar por eles. Quando ele precisa de uma visita, quando às vezes precisa de dinheiro, quando às vezes precisa de um ombro para poder chorar. Como nós tratamos os irmãos. E é isso que nos motiva a missões, porque aqueles que vamos evangelizar são nossos irmãos no futuro. Uma vez convertidos, serão membros do mesmo corpo. A obra missionária é a expressão de amor pelos irmãos. E não há melhor investimento no mundo do que investir em vidas. Isso é que vale a pena. Os homens que mais fizeram por este mundo foram os que tinham seus olhos no outro. Como é o nosso dia a dia? Durante a semana, na hora da igreja, na hora do culto, nós não temos tempo de comunhão, é tempo de adoração, esse é o culto solene. Mas e fora desse ambiente, como é o nosso relacionamento com os nossos irmãos? Quanto nós investimos no reino durante a semana de diferentes formas? E lembre-se, obra missionária não é só a distância, ela começa aqui, na sua casa. Ninguém vai fazer lá o que já não faz aqui. Ninguém vai ser revestido num poder sobrenatural quando chega lá, se já não evidenciar servidão a Cristo, ser um servo do Senhor Jesus Cristo aqui, servindo a igreja. O mais alto cargo que existe no corpo de Cristo é servo de Jesus. Não bispo, apóstolo, pai apóstolo, semideus, nada disso. É servo de Jesus Cristo. E é esse amor evidenciado ao mundo através do amor aos cristãos é que vai servir de testemunho. Leia no finalzinho lá de Atos 2, que diz que a igreja de Jerusalém, eles tinham a simpatia de toda a comunidade, porque lá, o verdadeiro comunismo, eles não tinham nada propriamente seu, mas cada qual ajudando um ao outro. E isso foi o testemunho que levou tanta gente a querer falar assim, eu quero uma vida dessa. Onde não há egoísmo, mas altruísmo. Que a vida de Sansão nos inspire a servirmos ao Senhor, executando a missão que Ele nos confiou. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Seja o seu vizinho, seja alguém lá do outro lado do mundo, Papua Nova Guiné, Butão, Azerbaijão,
em qualquer lugar. Como falamos ontem, o campo é o mundo, no lugar em que Deus te colocar no mundo. Você tem muita gente próximo de você, seja no seu bairro, seja no local de trabalho, na universidade, na escola, que não conhece a Jesus. E como é que eles vão conhecer? Ah, vou trazer lá na igreja, e o pastor vai pregar para eles. Culto é lugar de adoração, não de evangelização. Você pode usar, porque ao trazer alguém, eles vão ver como os cristãos adoram. Mas é lugar para alimentar o rebanho. Então você não vai fazer um sermão para o incrédulo, você vai alimentar o rebanho. Comida de ovelha serve para bode, comida de bode não serve para ovelha. A nossa preocupação é que cada um de nós possamos ser fiéis ao Senhor Jesus. Não cabe ao pastor evangelizar todo mundo. A função do pastor é cuidar do rebanho. Reproduzir é função da própria ovelha, do próprio cordeiro. Então o pastor vai alimentar o rebanho, para que o rebanho possa reproduzir. Que a vida de Sansão nos inspire a sermos fiéis e saber que Deus nunca desiste de nós. Só relembrando, foi cantado 2 vezes aqui, aquele episódio da sarça ardente. E o que Deus fez? Chamou Moisés para o ministério. E como é que Moisés reagiu? Senhor, eu sou pesado de língua, nem não sei falar direito. Deus falou, você vai. Senhor, manda quem o Senhor quiser, menos eu. Você vai. Deus não desistiu dele. E por causa da graça de Deus, temos hoje Moisés como referência. Escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia e um dos Salmos. Ele é referência para os demais profetas que vieram depois, o grande Moisés. Mas isso só veio pela graça de Deus, porque ele nem queria participar disso. Jonas foi chamado por Deus para uma missão. Senhor, eu não vou para Nínive não, eu vou para Tarso. Nínive é aqui, Tarso é lá na ponta da Espanha. Deus falou, você vai de barco ou de peixe, mas você vai. Deus não desiste. Quando Sansão errou, Deus não desistiu dele. Isso é graça. Aí chega 1 João 9. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Capítulo 2, logo na sequência. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação por todos os nossos pecados e pelos do mundo inteiro. É suficiente para todos, eficiente para aqueles que o obedecem, que o amam. Assim como Deus não desistiu de Sansão e de nenhum outro personagem na Bíblia, Ele não desiste de nós. Vamos orar? Bondoso Deus, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, a quem temos o privilégio de chamar de Pai. Que honra, Senhor, chamarmos o Deus eterno de nosso Pai. E bem sabemos que o Senhor tem um único Filho natural, Jesus Cristo, teu Filho santo, perfeito, mas o Senhor nos adotou. E o Senhor nunca desiste de nós, independente daquilo que façamos. O Senhor nos disciplina porque o Senhor nos ama, mas porque o Senhor quer o melhor para nós e está preparando maravilhas para o nosso futuro. Que, conhecendo tudo isso, nos dediquemos com fidelidade a Ti e que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, sejamos encontrados por Ele fiéis. Quero pedir a Deus por esta igreja local, cada família aqui representada, mesmo aqueles que não estão presentes hoje. Foi o Senhor quem formou esta comunidade para que façam diferente na sociedade, nas diferentes áreas aonde cada um aqui está. Que eles sejam fiéis a Ti, frutíferos, levando a Tua mensagem, produzindo muito fruto para a Tua glória. Que pessoas possam conhecer a Jesus através desses Teus servos e servas. Pedimos pela liderança local, as pessoas
encarregadas por ti, empoderadas por ti para alimentar e cuidar e proteger esse rebanho. Que a tua boa mão esteja com eles, capacitando-os, protegendo-os dos constantes ataques do nosso inimigo. Dá-nos, ó Deus, o privilégio de sermos úteis a ti. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho, a quem ansiosamente aguardamos o retorno. É em nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém. Nós teremos um cântico especial agora. Obrigado, pastor. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Amém. Levanta a mão quem veio de Uber para cá. Só a Rose, primo. Ela mora pertinho daqui. Eu preciso de uma carona para ela. Tá joia? Para não ter que sair daqui à noite. Pronto. Leila. Tá, Rose, Leila de vermelho. Mais alguém veio de Uber?
ótimo. Para o Everton, nós já conseguimos já. O Alexandre vai levá-los. Gente, não vá para casa de Uber. Você pode até vir, mas não vá para casa de Uber. Fala com a gente, pastor, mora em Taubaté. A gente vai dar um jeito. Eu falei para o Everton, se o Alexandre de vez em quando está indo pregar lá em Pinda. Se ele for pregar em Pinda, eu levo você. Ele e a Eliane. Então, tudo certinho, todo mundo de carro. Me procura. Tá bom? Nós somos uma família. Cadê a Di? A Di não está aqui, né? Tá. Berenice está certinho. Ana. Olha aí, ó. Gente de Taubaté, pela internet, podem vir. Já tem um retorno garantido. Jaiminho vai levar. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Quero convidar Josué Lara, presbítero Josué Lara Júnior, José do Amaral Lara Júnior. Venha cá, meu irmão. Por favor, orar ao Senhor, agradecendo pela palavra. O Espírito está conosco, está em nós e vai nos usar essa semana como instrumento para que o Evangelho de Jesus chegue a outros que ainda não o conhecem e levar consolo aos que estão sem consolo e palavra de paz aos que estão sem paz, porque nós temos conosco o príncipe da paz e temos o Espírito que tem o fruto, tudo isso daí, né? Ora, meu irmão, por gentileza, por favor, e em seguida a sua oração estaremos impetrando a bênção, por favor. Santo e bondoso Deus, muito obrigado a Deus pela palavra que foi trazida a nós, ó Pai. Agradecemos, ó Pai, porque fomos separados por Ti, ó Deus, para uma missão. Agradecemos, ó Pai, porque podemos cair e pela Tua graça o Senhor pode nos levantar, ó Deus. A começar em mim, ó Deus, que eu possa ser instrumento Teu para levar o Teu Evangelho, ó Pai, para toda criatura, ó Deus. E que essa igreja, ó Deus, com essa mensagem, possa influenciar São José dos Campos, o estado de São Paulo e todo o Brasil, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pela essa igreja, que tem a visão missionária, ó Deus. E que possamos, ó Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai, falar de Jesus e se o Seu nome possa salvar o pecador, ó Deus. Levante, ó Pai, homens e mulheres dessa igreja, ó Deus. E se tem alguma pessoa aqui nesse templo, ou ouvir na internet, que não foi separado, possa tomar a decisão hoje, ó Deus. Em nome de Jesus eu oro, com perdão dos meus pecados, para a honra e Tua graça. Amém. 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 O Senhor nosso Deus te abençoe e por ti abençoe outros. O Senhor te fortaleça e por você fortaleça outros. O Senhor te direcione e por você direcione a outros. O Senhor multiplique o pão na tua mesa e te abra os olhos para que por isso você possa ser bênçãos para a mesa de outros também. O Senhor leve a salvação a você e por você leve a tantos outros. O Senhor direcione a tua casa e proteja os teus filhos do que é mal. Oriente a tua mente e te use como instrumento onde Ele te colocou. E que o amor de Deus, o nosso Pai,
as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos. Antes do poslúdio, pode vir, Ludmila. Na porta da praça, Dona Beth, eu, Josinei e a Dona Isa. Então, o neto dela. Na porta da frente, presbítero Alexandre e a sua esposa Cleuides, o Erasto e a Dona Helena, na porta da frente. Na porta lateral, presbítero Roberto, a Dona Alaí, Francisco e a Dona Márcia. Tá bom? É contigo.
abençoe.